E aí, gente, tudo bem? Se você tá assistindo isso é porque eu sou a Beatriz e esse é o Pirando na Arte. Bom, tô tendo que gravar um vídeo aqui meio que de última hora, né? Então, vamos direto pro assunto, né? Pelo título aí já dá pra ver do que eu vou falar. Então, bora pro vídeo, né? Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre fotografia, né? Vou falar sobre fotografia colorida, sobre como as cores influenciam no meu trabalho e sobre os presets do Lightroom, que a semana passada eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se as pessoas sabiam o que era e como usar e etc. E eu vi que grande maioria das pessoas, pelo menos no meu Instagram, não sabe o que é, então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês e mostrar como vocês podem usar. Começando aqui falando pelas cores, por que eu gosto de fotografar mais em colorido do que em preto e branco? Apesar de fazer um pouco de preto e branco também. Eu acho que as cores, elas são uma marca, assim, uma identidade de cada fotógrafo. Claro, cada fotógrafo também faz um preto e branco diferenciado, interessante. Mas eu acho que com as cores dá pra trabalhar melhor a sua própria identidade, né? E isso também vale pros presets, né? Porque, por exemplo, eu posso adaptar uma edição para as minhas fotos que sejam sempre a mesma, ou tipo, os mesmos tons de cores, ou por exemplo, só cores pastéis, ou só cores estouradas, e enfim. Como eu falei agora, tem vários jeitos que você pode usar as cores, né? E o que é legal de mexer com as cores é que ao longo do dia você pode ter uma variação enorme de uma paleta gigantesca de cores, né? Por exemplo, eu gosto de fotografar de tarde, geralmente se tiver sol ou meio nublado, que eu considero uma luz bem bonita, mesmo se vier de janela ou... Enfim, eu acho que não precisa de iluminação artificial, né? Tipo flash ou algum LED, alguma coisa, apesar de casos e casos, né? Depende do ensaio, mas acho que é mais tranquilo pra fotografar e é mais fácil de criar presets, eu acho. Sempre você jogar um amarelo ali, né, uns tons quentes se tiver sol. Como exemplo, eu vou mostrar aí essas fotos que eu fiz pra coleção feminina do canal 2, né, que é aí o canal que eu trabalho, né, por trás das câmeras. E, por exemplo, ó, essas fotos aqui da Fernanda, elas foram feitas mais ou menos umas 10 horas da manhã. E foi num dia que tava muito calor aqui em São Paulo, né, então, tipo, o sol tava estralando nesse horário. Aí, ó, vocês podem ver o antes e o depois, que olha a diferença de como mesmo com a luz natural, não fica aquele amarelo sol na foto, né, de fato. O fundo era um laranja bem legal, mas aí na foto ele ficou meio apagado, ó. E aí vocês podem ver que o tom do sol não tava um amarelo bonito, tava uma iluminação forte, assim, como se tivesse um LED estourado. A gente joga esse amarelo e esse laranja pra ficar ensolarado mesmo. E além de fotografar assim nesses dias mais ensolarados e nublados, eu também gosto muito de fazer fotografia à noite, apesar de ter que usar geralmente um flash ou uma iluminação ali de alguma lâmpada, ou deixar o ISO bem estourado, né, apesar de ficar meio granulado a imagem. E manipulando o flash legal dá pra fazer bastante coisa, com lanterna dá pra fazer coisa bem legal também. Um dia eu vou fazer um vídeo aí ensinando uns tricks de fotografia, mas eu preciso estar expert ainda nisso aí, porque não é fácil, gente. O que eu mais gosto de fotografar em colorido são pessoas, lifestyle, ou na verdade eu gosto de fazer tudo em colorido. São poucas coisas que eu gosto de fazer em preto e branco. E agora usando os presets do Lightroom que eu tô criando aí, né, fica mais interessante de fotografar essas coisas, porque não fica uma coisa tão básica assim, né, tipo, tirou e deu uma ediçãozinha ali na iluminação e postou. É interessante você colocar, tipo, toda essa harmonização na foto, aquilo que eu falei, né, traz uma identidade, deixa uma coisa mais marcante. Os presets nada mais são do que uns efeitos, tipo os efeitos do Instagram. Eles são elaborados geralmente por fotógrafos ou por pessoas que manjem bastante de edição, pra fazer isso que eu falei, né, edições com as mesmas cores, com uma mesma paleta. Agora falando um pouquinho mais com foco nos presets, né? Geralmente eu uso para quando eu vou fazer trabalhos também, em festas que são muitas fotos. Aí a gente faz um preset padrão para cada cenário e já coloca ali para facilitar a edição, né? Para não ficar editando uma por uma 1000 vezes, né? Porque é complicado às vezes quando você faz, sei lá, 500 fotos, por exemplo, de um show. É difícil você pegar tudo aquilo pra editar uma por uma, né? Não vou mentir que eu já fiz isso, né? Até pouco tempo atrás eu fazia isso. Ficava olhando minuciosamente pra cada uma. Eu ainda olho minuciosamente pra cada uma, mas com os presets é mais fácil, porque eu já jogo ali, já vejo que ela ficou boa, mexo um pouquinho ali no que tem que tirar um estourado, etc. E perfeito, sigo e continuo editando de uma forma mais rápida e mais fácil. Apesar de eu criar bastantes efeitos pra fotos do dia a dia, assim, ou por exemplo com o pessoal no 2, né, que é o exemplo que eu usei aqui, eu tô gostando muito de fazer uns presets mais experimentais, assim, né, que eu adoro fazer umas coisas malucas com umas coisas que eu faço, né. E alguns que eu criei, ó, esse aqui eu usei um preset que eu chamei de azul de metileno. Porque eu gosto muito de deixar tons azuis nas fotos que eu faço, né? Independente do que for o cenário, etc. Inclusive tem esse aqui também,
que eu editei pelo celular. E acho que foi aqui que eu criei esse preset de primeira, assim. Aí depois eu elaborei um pouco melhor no computador. Depois eu vou jogar os do celular pro computador pra dar uma melhorada e tornar eles universais. Também tem esse aqui, que é um efeito esverdeado, né? Como vocês podem ver. Eu gosto de misturar cor forte nas sombras e nos destaques das fotos. E o nome que eu dei pra esse é filme de terror, se não me engano, alguma coisa assim. Por que eu dei esse nome pra esse preset, né? Se vocês pararem pra perceber, a maioria dos filmes de terror, por exemplo, sei lá, tipo Apocalipse Zumbi, eles usam esses tons esverdeados, tipo o filme REC, sabe? Que tudo é verde e tal, porque eu acho que eles tentam passar essa impressão de obscuridade e sujeira, talvez, porque tem muito preto, tem muito verde. Ou se for filme de espírito, o que tem bastante... Tem uns cinzas meio, sei lá, esfumado, acho que é a palavra, né? Não sei. Uns laranja queimado. O próximo vídeo que eu vou falar, eu vou explicar filme a filme alguns exemplos de tom de terror. Então por isso que eu já tô dando uma introdução aqui pra vocês, né? Que eu criei esse preset que eu acho bem legal de colocar nas fotos que eu quero dar um tom mais... do mal. E tem esses aqui que eu também editei no celular, né? Que é a mesma coisa do outro, né? Eu criei no celular e um no computador e depois eu vou arrumar os dois, mas é isso, né? A proposta é meio que a mesma. E pra fechar, eu vou mostrar aqui um pouquinho só da finalização que eu fiz de algumas fotos de cidade e locais, que é uma coisa que eu não faço muito, mas agora que eu peguei a manha aí de fazer esses presets, esses efeitos, eu acho que eu vou começar a registrar um pouco mais. Essa foto aqui, ó, eu já tinha editado ela uma vez, só que aí depois quando eu comecei a mexer mais com os presets, eu resolvi pegar de volta essa imagem e aí eu vi a diferença que deu. No depois, parece muito mais que é, sei lá, inverno, assim, um inverno bem gelado, ou que tava, por exemplo, nevando há pouco tempo. Mas na verdade tava um frio, assim, mas não tava um frio tão... Quer dizer, tava um frio bem foda, né? Mas não tava nevando. E aqui eu achei que pareceu muito que o que ia nevar ou que nevou, né? Essa aqui eu também tentei deixar uma coisa mais inverno, mas como vocês podem ver, dá pra ver um pouquinho de verde ali nos prédios no depois, né? Diferente da primeira foto. Essa aqui também é a mesma pegada das outras. Acabei usando uma edição mais de obscuridade, assim, né? Que eu gosto dessa coisa de a cidade nas trevas, a cidade assombrada, sei lá. E aqui é que eu falei, ó, dos laranjas mais atenuados, né? Porque olha a diferença do antes e o depois, né? O antes... é uma cor bonita, assim, é uma cor real, mas a gente pode ver que na segunda imagem é como chama mais atenção esse laranja mais forte do que esse laranja escuro, né? E agora eu vou deixar passando aí pra vocês um pouco mais das minhas edições, né, pra vocês verem a diferença. E aí depois que eu passar essas fotos que eu vou passar agora, eu vou falar um recado muito importante, então termina de ver esse vídeo porque você vai gostar muito. Fechou? É isso aí. Até daqui a pouco. Bom, agora que vocês viram aí um pouco do meu trabalho, né? Primeira vez que eu tô passando umas fotos minhas aqui, espero que vocês gostem. Não se esqueça de ir lá no meu Instagram, ó, que é esse aqui, Beatriz Meres, que lá tem todos os meus trabalhos. Na descrição aqui eu vou deixar o link pro meu site e para as outras coisas que eu faço aí de trabalho. E o recado importante que eu quero dar pra você aí, que se você gostou desse vídeo, se você gostou das minhas fotos, se você gostou das edições, eu vou disponibilizar aqui na descrição 3 presets que eu criei pra pessoas ou cidade e um experimental, que é um desses dois que eu falei aí, o azul de metileno e o filme de terror. E aí, se vocês gostarem, vocês baixam aí e usem nas fotos de vocês, me mandem, que eu quero muito ver como é que vai ficar em outros trabalhos. E aí, se vocês gostarem, quem sabe eu não disponibilizo mais, aí crio edições especiais, aí sei lá, vamos ver no que isso vai dar, vamos ver se vocês gostam e vamos ver como é que fica nas fotos de vocês também, né? E se você quiser ver um pouco mais das minhas edições, vai lá no meu Instagram também. Não se esquece de curtir esse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo o que mais vocês querem ver, se vocês gostaram dos presets, se vocês gostam do meu trabalho. E não se esquece de se inscrever, né, que é o mais importante, se você ainda não é inscrito, né, pra ajudar aí a divulgar, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever e todas essas coisas aí que eu sempre esqueço. Um vídeo rapidinho aqui só pra poder continuar sem perder a semana de gravar. E até semana que vem. Valeu, tchau!